E aí, tudo bem com vocês? Por aqui também vai tudo certo. Meu nome é Daniel dos Santos, eu sou professor de violão e guitarra e hoje eu estou aqui para mais uma dica de harmonia. Então hoje a gente vai falar também sobre dominantes, mas sobre dominantes secundárias. Bom, o que são dominantes secundárias, né? Para começar a nossa conversa, primeiro, quais são as principais funções harmônicas? Né? A gente tem a função de tônica, né, que é o princípio básico, na verdade, da tonalidade, é tensão e repouso, né? Tensão e repouso. E a gente tem uma função no meio disso, que é praticamente a ponte entre essas duas funções, né? Então, a gente tem o repouso como a tônica, né? O acorde de tônica. A gente tem o movimento entre tensão e repouso, que é a subdominante ou pré-dominante, né? E a gente tem a dominante, né? O acorde que causa tensão, né? Que é a dominante. Beleza, então num campo harmônico, por exemplo, de Dó maior, a gente vai ter o acorde de Dó maior como tônica, né? A gente vai ter o acorde de Ré menor como praticamente a função de subdominante, né? De pré-dominante. A gente tem Mi menor. Bom, Mi menor pode funcionar de várias formas, né? Ele pode funcionar tanto como movimento, né, entre repouso e tensão. Ele também pode servir como acorde de repouso em alguns casos, em alguns contextos, né? O Fá com a função de pré-dominante, né? O Sol com a função de dominante. O Lá menor, que ele tem a função de tônica também, mas com uma outra característica, né? A gente chama de relativa. Esse Si meio diminuto, ele tem a função de dominante também, né? A gente chama de sensível, né, no final das contas, mas ele também tem a função de dominante. Beleza? Então tá. E aí, dentro do campo harmônico de Dó maior, né, de uma tonalidade, a gente vai ter uma dominante principal, né? Que aqui no caso é o Sol com sétima, né? E por que o acorde de dominante causa tensão? Né? Ele causa tensão especialmente por causa do trítono que ele carrega, né, na tétrade dele, que é o caso de Si, Fá, né? Então, beleza. A gente tem a dominante de Dó, que é o Sol. Mas, por exemplo, eu tenho aqui a progressão 1, 2, 5, 1. Beleza? Então tá. Agora, para incrementar essa harmonia, a gente pode usar dominantes, né, de campos harmônicos. A gente está em Dó maior, né? A gente pode usar dominantes dos campos harmônicos dos acordes que vêm depois do Dó maior, né? Por exemplo, a gente está aqui em Dó maior, depois a gente vai para Ré menor, né? A gente pode fazer dominante de Ré menor, né, que seria o Lá maior com sétima. A gente está aqui em Dó, a gente faz Lá maior com sétima, e depois Ré menor, Sol, Dó. Beleza? Então, a gente, ao invés de fazer só Dó e Ré, a gente faz o Dó, né? Faz o Lá com sétima, a dominante do Dó, né? Depois o Dó de novo. Já incrementou bastante nossa harmonia, né? Então tá, dominantes secundárias são dominantes que não fazem parte do campo harmônico da tonalidade principal, né? E a gente usa para causar tensão nos acordes seguintes, né? Da tonalidade que a gente tá. Então, por exemplo, aqui o que eu fiz: Dó, Lá com sétima e Ré, né? Então, esse Lá com sétima não pertenceria à tonalidade de Dó maior, mas eu acrescentei aqui para a gente poder causar tensão para o Ré menor, né? Então, é 1, 2, 5, 1, né? Com o 5 do 2, né? Se a gente chama desse jeito, a gente for pensar em graus, se a gente for pensar em cifragem, se a gente for pensar em graus, né, do campo harmônico, a gente vai ter o 5 do 2, o 2, o 5 do 1, a dominante principal da tonalidade, e volta pro Dó, beleza? Então é isso. Então é isso, galera, até mais. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para poder receber mais dicas de harmonia. Beleza? Até mais.